Imagine se o homem mais inteligente do planeta, com o maior QI já registrado, declarasse publicamente que Jesus Cristo é Deus. Loucura? Fanatismo? Ou a prova de que fé e genialidade podem andar juntas? Pois foi exatamente isso que Yong-Hun Kim fez. E o mundo reagiu, como se ele tivesse cometido um crime contra a lógica. Mas, e se eu te dissesse que ele não está sozinho? Seja muito bem-vindo ao canal Fala Senhor. Aqui, fé não foge das perguntas difíceis. E cada vídeo pode fortalecer sua mente e seu espírito. Prepare-se para descobrir nomes que você já conhece, cientistas, matemáticos, filosóficos, homens que, apesar de todo o conhecimento, se ajoelharam diante de Cristo com convicção e com ousadia. O que você está prestes a ouvir pode virar sua lógica de ponta cabeça, porque talvez crer em Jesus seja um ato mais racional que alguém pode ter. Vamos aos principais tópicos desse vídeo. Isaac Newton, o gênio da gravidade que escreveu mais sobre teologia do que ciência. Blaise Pascal, a aposta mais inteligente da história. Johannes Kepler, a mente que enxergava Deus nas órbitas celestiais. Francis Collins, o cientista do genoma que viu a assinatura divina do DNA. C.S. Lewis, o ex-ateu de Oxford que declarou Cristo como a única lógica possível, e vários outros temas. Então vamos começar. Quando o gênio dobra os joelhos, Isaac Newton. A nossa jornada começa com um nome que você com certeza já ouviu falar nas aulas de física. Isaac Newton. Sim, ele mesmo, pai da gravidade. O homem que explicou os movimentos dos planetas e revolucionou a matemática com o cálculo. Mas sabe o que quase ninguém diz nas escolas? Que Newton era um cristão convicto, com um estudo profundo da Bíblia e não de forma superficial. Ele escreveu mais sobre teologia do que sobre ciência, e nos seus cadernos pessoais afirmava: a unidade de Deus é uma verdade absoluta, e o Senhor Jesus é o Filho eterno, enviado para a nossa salvação. Você consegue imaginar isso? O maior gênio da física, o fundador da ciência moderna, declarando que Jesus é o Salvador. Pois é, ele disse isso e viveu assim. Newton acreditava que entender o universo era se aproximar de Deus. Para ele, as leis da natureza eram pistas, e estudar essas leis era como decifrar o idioma de um Criador inteligente. João capítulo 1, versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Para Newton, isso não era só uma frase bonita, era a realidade mais profunda do universo. O que podemos entender então? Se até Newton, com sua mente, que desvendou os céus, se curvou diante de Jesus, será que não está na hora de você considerar que fé e razão não são inimigos? Vamos seguir. Apostando na eternidade, Blaise Pascal. Agora a gente viaja até a França do século 17. Imagine um jovem matemático prodígio. Aos 12 anos já fazia descobertas, aos 16 revolucionou a geometria e ainda criou uma das primeiras calculadoras mecânicas da história. Esse era Blaise Pascal. Mas aos 31 anos, tudo mudou. Durante uma viagem de carruagem, ele quase morreu. E naquela noite, algo inexplicável aconteceu. Pascal teve uma experiência espiritual intensa e escreveu às pressas num pedaço de pergaminho: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, não dos filósofos e dos sábios. Certeza, certeza, sentimento, alegria, paz. Ele costurou esse papel dentro do casaco e só descobriram depois da sua morte. A partir desse momento, Pascal mergulhou na fé. Escreveu os famosos Pensamentos, onde apresenta a conhecida aposta de Pascal. Ele dizia: se você crê e Deus não existe, você não perde nada. Mas se você não crê e ele existe, você perde tudo. Romanos capítulo 1, versículo 20 diz: desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Pascal entendeu isso. Ele viu na lógica e na emoção sinais de um Deus que se revela. Se um gênio da matemática e da lógica apostou sua vida na eternidade, será que vale mesmo a pena apostar tudo só no aqui e no agora? Vamos continuar. Johannes Kepler, o universo tem autor. Agora a gente vai para a Alemanha, século 17. Johannes Kepler, o homem que descobriu que os planetas não se movem em círculos perfeitos, mas sim em elipses. Essa descoberta mudou toda a astronomia, mas Kepler não via o cosmos como um simples quebra-cabeça físico. Para ele, o universo era uma sinfonia e Deus, o compositor. Ele escreveu: estudar a criação é pensar os pensamentos de Deus depois dele. Você parou para pensar nisso? Que por trás das órbitas das leis físicas e da matemática pode haver uma
uma mente criadora, organizadora, pessoal, Kepler parou, pensou e creu. Salmos capítulo 19, versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Kepler enxergou isso com toda clareza. Se até quem mapeou os céus viu ali a assinatura de Deus, será que você está olhando com atenção suficiente para o que está à sua volta? Vamos continuar então a nossa jornada. E quando a genética fala de fé? Agora vamos para os dias de hoje. Francis Collins, o homem que liderou o projeto Genoma Humano. A equipe dele mapeou todos os genes do DNA humano, um dos maiores feitos da ciência moderna. E sabe o que mais? Ele também é cristão. Collins escreveu um livro, A Linguagem de Deus, onde conta como saiu do ateísmo e se rendeu à fé em Jesus. Ele afirma: a ciência responde ao como, a fé responde ao porquê. Para ele, o DNA é como uma assinatura divina, uma linguagem que não surgiu do acaso, mas de um criador que nos desenhou com propósito. Consegue imaginar isso? O diretor de um dos maiores projetos genéticos do mundo acreditando que a origem da vida tem um autor pessoal, pois ele disse isso. Continua dizendo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Collins fez exatamente isso. Deu razão à sua esperança. E ela tem nome: Jesus. O que podemos concluir então? Se até quem decifrou os códigos da vida encontrou Deus no meio dos genes, será que não está na hora de você procurar mais do que só explicações? Começar a buscar sentido? Vamos seguir então para o próximo capítulo. Quando a fé encontra a lógica pura. C.S. Lewis. Talvez você conheça esse nome pelas Crônicas de Nárnia, mas por trás dos livros infantis havia um ex-ateu, professor de Oxford e um dos maiores defensores do cristianismo no século XX. Lewis era cético, achava que a religião era um mito bonito, até que começou a fazer perguntas, a refletir profundamente e a conversar com amigos, como Tolkien. E então se rendeu intelectualmente, racionalmente e espiritualmente. Ele escreveu: Cristo é um louco, ou é o que disse ser, o Filho de Deus. Não há meio termo. E também disse: a fé é o ato mais racional diante da realidade. Você já tratou a fé como irracional, sem perceber que há lógica nela? João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para Lewis, o Verbo, Jesus, era a própria razão da eternidade, o Logos, a mente por trás do universo. Podemos entender então, se um dos maiores intelectuais da modernidade viu em Cristo a razão última, será que você está olhando com a mente aberta o suficiente para enxergar o mesmo? Vamos seguir então. Uma mente brilhante na filosofia. Alvin Plantinga. Talvez você nunca tenha ouvido falar esse nome, mas entre os maiores filósofos do século 20 e 21, Alvin Plantinga é referência mundial. Professor da Universidade de Notre Dame, autor de obras que moldaram o pensamento contemporâneo e um defensor ousado da fé cristã dentro da filosofia analítica. Ele desenvolveu um conceito chamado crença básica adequada. Em outras palavras, crer em Deus é tão lógico quanto crer que o mundo existe. Sua obra, Deus e Outras Mentes, virou referência internacional. Plantinga dizia: não é irracional crer em Deus. Na verdade, seria estranho não crer, dado o modo como fomos criados. Esse homem debateu com os maiores céticos do planeta e saiu aplaudido. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Plantinga virou esse versículo do avesso, mostrando que fé, longe de ser tola, pode ser totalmente racional. Podemos concluir então, se até um dos filósofos mais respeitados da atualidade viu sentido profundo na fé cristã, será que você também não deveria, ao menos, parar e ouvir com atenção? Vamos seguir. O cérebro mais rápido dos números. John Lennox. John Lennox, matemático da Universidade de Oxford, especialista em lógica, estatística e álgebra, ele poderia simplesmente viver cercado de números, mas decidiu algo maior: defender publicamente sua fé em Jesus Cristo. Lennox já debateu com gigantes do ateísmo moderno, como Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris. Em todos esses debates, manteve a calma, a lógica e a firmeza, e afirmou: não tenho fé apesar da ciência, tenho fé por causa da ciência. Para Lennox, quanto mais estudamos o universo, mais percebemos que ele não surgiu do nada, nem por acaso. A ordem, a propósito, a beleza racional. E essa beleza, segundo ele, aponta diretamente para Deus. Provérbios capítulo 25, versículo 2 diz: a glória de Deus é ocultar certas coisas,
Tentar descobri-las é a glória dos reis. Linux vive isso, busca a verdade, mas não é para substituir Deus, e sim para encontrá-lo. O que podemos entender então? Se até quem domina os números com maestria encontrou neles o caminho para a fé, será que não está na hora de você fazer as contas também e ver se a sua lógica realmente fecha sem Deus? Vamos para o próximo capítulo. A pergunta que fica: se tantos gênios em tantos séculos com tanto conhecimento creram em Jesus, será que é mesmo irracional crer? Ou será que a gente ainda vive numa época onde a fé foi rotulada como fraqueza, não por falta de argumentos, mas por excesso de vaidade? Hoje, o que mais se vê é uma geração viciada em parecer inteligente. Confunde ironia com sabedoria, ceticismo com profundidade, como se o simples ato de duvidar já fosse sinal de superioridade. Mas será que é mesmo? Será que duvidar de tudo é lucidez? Ou será só um escudo emocional para evitar a ideia de se curvar diante de algo maior? O orgulho dessa geração se revela em frases como "eu sigo a ciência", como se a ciência fosse o oposto de Deus, ou "eu acredito em mim mesmo", como se o ser humano fosse um poço de coerência e estabilidade. Na verdade, há uma resistência silenciosa contra tudo o que exige humildade. E crer em Deus, especialmente em Jesus, exige isso. Reconhecer que não somos autossuficientes, que precisamos de graça, de redenção, de um sentido que não nasce em nós, mas nos é revelado. E talvez isso é o que mais incomoda. Não é que essa geração ache que a fé é irracional, é que ela não quer abrir mão do controle, não quer se dobrar, não quer ser confrontada. Mas a pergunta que fica é: e você? Será que o seu ceticismo vem mesmo do estudo? Ou é só orgulho disfarçado? Talvez seja hora de olhar para esses gênios, homens que não precisavam provar nada para ninguém, e perceber que eles encontraram sentido justamente onde muitos hoje dizem que não há. E se até eles dobraram os joelhos, talvez o que falte para essa geração seja só isso: parar de falar e dizer de coração humilde: fala, Senhor. E podemos então concluir com essa nossa jornada. Agora é com você. Deixa aqui nos comentários qual desses gênios mais te surpreendeu. Newton, Pascal, Lewis, Kepler, Collins, Plantinga, Linux. Você acredita que fé e inteligência podem caminhar juntas? Se esse vídeo te fez pensar, curte, compartilha e se inscreva no canal. Aqui no Fala Senhor, a verdade não teme perguntas. E o Evangelho pode e deve ser pensado com a cabeça e sentido com o coração. E até o próximo vídeo. E nunca se esqueça, Jesus Cristo é a verdade, mesmo para as mentes mais brilhantes da história. E a Bíblia afirma, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 10, 11. Esses gênios já se dobraram aos seus joelhos. E talvez o que falta para a nossa geração seja fazer o mesmo. E no final de tudo, quando a lógica se cala, só resta uma coisa a dizer: fala, Senhor.